Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420 de Florianópolis. Eu sou Márcia Caruso, trabalhadora do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, e estamos aqui mais uma vez reunidos para conversarmos sobre a doutrina dos Espíritos. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus ensinou a seus discípulos e a todos nós, dizendo: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ainda no mesmo capítulo, Santo Agostinho nos faz a seguinte pergunta, nos levando à reflexão: cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem os servidores de filhos jovens e fortes? Essa reflexão, meus irmãos, Santo Agostinho nos faz nesta mensagem há 150 anos atrás aproximadamente, em 1862. Quando Kardec compilava as mensagens recebidas dos Espíritos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Numa época em que as pessoas nem tinham oportunidade de viverem, porque se vivia muito pouco naquela época. A expectativa de vida era muito pequena. Hoje, quase 200 anos depois, nós comemoramos, alguns dias atrás, dia 26 de julho, o Dia dos Avós. O que nos leva, mais uma vez, a refletir sobre a mensagem do Evangelho e a mensagem de Santo Agostinho. Nós vivemos hoje na nossa sociedade, em relação à terceira idade, nós vivemos duas realidades. A primeira realidade é uma faixa que recebe cuidados, carinho, atenção, suporte na velhice. E uma segunda faixa de idosos que são encaminhados para os chamados cuidadores. E por que isso, meus irmãos? Porque a nossa sociedade, os governos, as famílias, não se prepararam convenientemente para a assistência a essa chamada terceira idade. Os jovens, os nossos filhos, precisam trabalhar e trabalhar muito para enfrentar as demandas da vida moderna. Por isso, poucos são aqueles familiares que têm tempo, que disponibilizam os cuidados necessários aos nossos avós, aos nossos idosos, que na maioria das vezes são encaminhados para os cuidadores e que nós vemos diariamente na mídia verdadeiras violações dos direitos humanos. Meus irmãos, os ciclos da vida começam e terminam muito rapidamente. Se abrem e se fecham. Todos nós um dia vamos morrer, faz parte do contrato, mas ninguém acredita. Sempre se deixa para depois. Temos esta certeza dentro de nós. Mas que essa finitude biológica, essa concepção madura do nosso fim corporal, físico, que isso não nos leve à tristeza, que não nos leve à depressão. É importante que nessa fase da vida, além dos cuidados que o Evangelho recomenda, da atenção, do carinho, do afeto, que nós possamos fazer também uma reflexão madura sobre essa idade. Valeu a pena? Estamos mais ricos hoje do que quando chegamos? Que lições nós aprendemos? Se vivemos muito e dentro do razoável do viver muito nos dias de hoje, temos vivido bastante sim. Erramos muito, mas também temos acertado algumas vezes. E assim, entre erros e acertos, vamos consolidando a
construção do nosso espírito. Mas o que aprendemos? Que lições concebemos ao longo da nossa vida, da nossa existência, com todos os nossos erros e com todos os nossos acertos? Existe um livro muito interessante chamado A Última Grande Lição, de autoria de Mitch Albom, que em entrevistas com o seu professor no final da vida, aprendeu ensinamentos muito importantes, do qual nós podemos aqui agora refletir um pouquinho. Se valeu a pena viver? Sem dúvida. E o que aprendemos? Principalmente que o amor é o único ato racional do ser humano. Segundo, que a vida vale pelo amor que temos oportunidade de receber e dar. Que todo o amor que criamos, ele fica. Por isso, não precisamos ter medo de ir embora, porque não vamos desaparecer. Devemos perdoar a nós mesmos por tudo aquilo que fizemos, por tudo que não fizemos e por tudo aquilo que poderíamos ter feito. E perdoar aos outros incondicionalmente. Aceitar a vida como ela é, com as suas dores e com as suas alegrias. Descartar toda a tralha acumulada ao longo da vida e focar naquilo que ela tem de mais essencial. Descobrir o que existe de melhor em cada fase da vida e vivê-la plenamente. Lamentar o tempo que se extingue, mas aproveitar a oportunidade de fazer os acertos necessários. Saber que se vai morrer, meus irmãos, nos faz ficar mais envolvidos com a vida. Envelhecer é processo de amadurecimento do espírito. Portanto, além de termos aprendido tudo isso, devemos comemorar, meus irmãos, comemorar cada dia da nossa vida. Optar por ser feliz. Felicidade é opção de vida. Rir de si mesmo, ter bom humor é fundamental. Apesar do joelho, da artrite, da coluna, que nos incomoda todo dia, são as limitações da idade. É preciso ocupar bem a cabeça, os pensamentos, as mãos, o tempo. Estudar sempre, ler muito, adquirir sabedoria através da leitura, conhecimento e informação. Junto com os livros, junto com a boa leitura, aproveitar bem o tempo para as nossas preces, para a meditação. O exercício da meditação é muito importante. Que possamos, nessa fase da nossa vida, procurar todas estas coisas boas que dão suporte ao nosso envelhecimento. Não nos entregarmos às depressões, às tristezas. Não, eu vou morrer mesmo, então por que eu vou procurar coisas boas para a minha vida? Pelo contrário, é justamente nessa fase da vida que devemos procurar aquilo que for de melhor para todos nós. Estar ao lado das pessoas que nós amamos é fundamental. Enfim, meus irmãos, cuidar do corpo e da alma, para que tenhamos uma velhice tranquila junto a todos aqueles que nós amamos. Esse programa é de responsabilidade do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Muito obrigado a todos, um bom dia, bom final de semana. Na Era do Espírito.